Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendas, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim responder algumas perguntas que sempre me fazem. Pelo menos uma vez por semana eu recebo perguntas em relação a como eu faço para marcar minhas leituras. Se eu uso post-it, se eu tenho um caderninho para marcar os trechos, se eu escrevo nos livros, se eu uso marca-texto. Então hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço para me organizar durante as leituras, tá? E eu sei que cada um tem a sua mania, cada um tem o seu estilo, o seu jeito de se relacionar com o livro. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço para marcar as minhas leituras. Vamos começar pelos post-its, né? Eu acho que é a pergunta que eu mais recebo, se eu uso post-it. Gente, eu não gosto muito de usar post-it dos pequenininhos, tá? Eu prefiro usar o post-itão, que é esse aqui, ó. Ele tem linhas, tá bom? E aí, como é que eu faço? Aí, toda vez que eu vou começar a ler um livro, eu pego um post-it desse e colo na primeira página do livro. Assim, ó. Tá vendo? Fica aqui. E aí, eu gosto de anotar a página, que eu achei alguma coisa importante, e escrever aqui o motivo que eu anotei, o que que aquela página me traz, ou alguma observação. Então, nesse post-it, eu anoto geralmente o nome dos personagens, uma coisa importante, data, e também gosto de fazer muito. E outro ponto positivo que eu vejo em relação a este post-it grandão aqui, é que ele fica dentro do livro. Aí, quando eu pegar esse livro aqui novamente, daqui a um tempão, eu vou olhar as anotações que eu fiz, e elas estarão todas aqui dentro, com as páginas marcadas, tudo direitinho. E é por isso que eu gosto bastante. Eu não vou perder o papel, eu não vou precisar de um outro caderno, sabe? Então fica tudo aqui dentro mesmo. Por isso que o meu método preferido para marcar a leitura é o post-itão. E eu tenho vários, tem colorido também, ó, você compra o pacotinho fechado. Eu sempre acho isso aqui na Calunga, papelaria maior, na internet, tranquilo de achar, beleza? Falando em post-it, tem também essas flags, né, que são esses mini post-itinhos aqui pra gente marcar a página que acha interessante. E tem de vários modelos, tem esse aqui com uma setinha, tem esse aqui que é mais fininho, tem um que é só quadradinho, tá? Mas eu confesso pra vocês que eu não costumo usar tanto assim esses post-its pequenininhos. Mas esse aqui não é o meu método preferido de marcação. E não tem assim um livro específico para cada post-it, como já me perguntaram. Né? Às vezes eu só anoto, às vezes eu uso isso aqui, às vezes não. Depende também do que tá à mão mais fácil, sei lá. Então não tem uma regra, só que eu não costumo usar tanto isso aqui, tá? E tem gente que fala que não consegue achar esses bichinhos aqui pra comprar. Aqui em Brasília eu acho em qualquer papelaria, tá? Esse mais fininho é um pouquinho mais difícil, eu só vi em um lugar, por isso que eu comprei. Mas também na internet você acha. Agora esse aqui você acha em qualquer papelaria, na internet também, super tranquilo. Mesmo assim, se você não achar na sua cidade e você quiser marcar com essa flag pequenininha, você pode fazer a sua própria flag. Foi o que eu fiz usando esse post-it aqui, ó, quadradinho, que é do pequenininho, tá? Tem de várias cores, e sem contar que ele é muito mais barato do que esse post-it aqui. Então, o que eu fiz outro dia? Eu tava lendo esse livro aqui, ó, trata de Dorian Gray, lá no trabalho, e eu senti necessidade de marcar as páginas também. Tem tanta coisa interessante aqui que só anotar não estava sendo suficiente para mim. Só que lá no meu trabalho eu não tinha isso aqui, mas eu tinha esse aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei uma régua, tá? Com bastante cuidado e cortei. Cuidado para não cortar o braço inteiro fora, tá? Porque estilete é coisa séria. Se você tiver dificuldade, pede aí ajuda. Galera mais novinha que me assiste, que eu sei que tem, pede ajuda aí ao papai, à mamãe, ao irmão, tá? Mas cuidado. Mas dá certo, tá, gente? Aí, depois que eu cortei a quantidade que eu queria, mais ou menos, eu colei aqui, ó, e já tá tudo picotadinho no tamanho que eu quero. E aí é só puxar e usar. Então você pode ver ó, que esse livro tá todo marcado com essas flags feitas a partir desse post-it aqui, ó. Fica super legal. E o que é bacana é que como ela é de papel, também dá pra escrever nelas aqui, ó. Tá vendo? Dá pra fazer anotação também em cima da flagzinha. Ficou muito legal. E como eu disse, você fazer suas próprias flags é muito mais barato. Então eu usei esses que eu fiz, ó, os caseiros.
E tem de várias cores, pode fazer rosa, verde, laranja, azul, a cor que você quiser, tá? Sobre o post-it, já foi. Eu acho que eu já falei tudo. Outra pergunta que eu recebo é se eu costumo rabiscar meus livros. Sim, eu costumo rabiscar meus livros a lápis. Eu sublinho parágrafos, eu faço chaves, eu marco mesmo, eu escrevo na capa, na contracapa, mas tudo a lápis, não tem problema nenhum. Antes eu não fazia isso de jeito nenhum, mas de uns tempos pra cá eu comecei a fazer isso e eu acho legal as anotações ficarem dentro do livro, sabe? Pra você não perder, pra daqui a um tempo, quando você pegar o livro pra ler novamente, tá tudo lá, entendeu? Sem contar, por exemplo, que às vezes o espaço do post-it não cabe mais. Esse livro aqui, eu tava lendo, tava terminando de ler num voo de volta de Vitória aqui pra Brasília. Eu tenho nele 1, 2, 3, 4 post-its e acabou o espaço. E eu tava no meio do avião, sem nenhum papel, pedi para a aeromoça, ela não tinha papel, e aí eu falei, vou ter que anotar no livro. E eu anotei. Então eu acabei anotando em qualquer espacinho aqui do livro, ó. Aqui no cantinho, aqui também, aqui embaixo também. Faço marcações com chaves e sublinho parágrafos, tá? Então, esse negócio do lápis eu já me desapeguei, não tenho problema com isso mais não. Só que num dos últimos vídeos que eu fiz aí, eu mostrei esse livro aqui do Carlo Ginzburg, que é O Queijo e os Vermes. E eu mostrei que ele tá todo marcado de canetinha, ó. Tudo marcado. Esse aqui foi o primeiro livro da minha vida que eu marquei a caneta. E assim, quando eu comecei a marcar, me deu até um, sei lá, um troço no coração. Me deu até um suador frio, assim, fiquei nervosa. Eu queria marcar tudo aqui nesse livro, tudo. Era muito interessante pra mim, sabe? E aí eu pensei, gente, tô anotando tanta coisa que eu vou acabar escrevendo um outro livro com as minhas anotações, né? Então eu preferi marcar com a canetinha. Eu não sou muito chegada em marca-texto, aqueles fluorescentes, mas eu gosto de usar canetinha hidrocor. E eu gosto desses com a pontinha um pouco mais grossa, tá vendo? Essa aqui também tem a pontinha mais grossa, ó. E aí eu vou marcando. Então eu desapeguei um pouco nesse livro aqui. Depois desse livro, eu já li vários outros e eu não tive coragem de marcar novamente. Mas eu já vi que eu consigo, então é uma boa ideia também para quem tem desapego com os livros, marcar com canetinha hidrocor. Ou marca-texto, tá? Eu não vejo problema nenhum. Uma outra coisa que sempre me perguntam é se eu tenho um caderninho de anotações. Eu tenho um caderno, que inclusive é de um curso que eu fiz, que eu ganhei, e eu costumo marcar algumas coisas aqui. Só que esse caderno eu uso mais para me organizar aqui com o canal, com as leituras que eu fiz do mês, né, com os livros que eu comprei. É mais um controle mensal mesmo, de compras, para ver se eu tô gastando muito e não. E eu até faço algumas anotações para me ajudar na hora de eu gravar a resenha. Eu não anoto durante a leitura. Porque para anotar durante a leitura, eu teria que ter esse caderno aqui sempre comigo. E não é sempre assim, né? Eu leio em casa, eu leio no ônibus, eu leio no trabalho, eu leio na rua, eu leio no restaurante. Então carregar o livro e o caderno de anotações, para mim fica muito complicado, não rola. Mais um motivo para eu gostar tanto desse post-it gigante aqui, tá? Eu vou anotando no livro mesmo. Mas como eu disse anteriormente, eu uso bastante esse caderno para o meu controle do mês aqui com o canal e também para fazer para escrever alguma coisa quando eu vou fazer resenha, tá? Eu não faço roteiro para gravar as resenhas e os vídeos, eu vou falando. Por isso que os meus vídeos são tão editados, são tão cortados, porque eu falo mais que o Homem da Cobra. Aí quando eu ligo a câmera, eu falo tudo diferente, eu não falo nada do que eu escrevi. Eu falo um monte de coisa a mais, eu esqueço de falar as coisas que eu escrevi. É aquela doideira toda, né? Eu inclusive falei no Snapchat outro dia que eu admiro muito quem consegue fazer um roteiro e seguir o roteiro, porque comigo não acontece, não existe. E por fim, galera, eu também tenho um mini gravador, e ele é super antigo, mas eu uso bastante, tá? Isa, mas o celular também grava. Eu sei, gente, mas eu comprei isso aqui na época que eu nem celular tinha ainda, tá? Então eu ainda tenho o costume de usar isso aqui. E aqui eu falo um monte de bobajada, gente, quando eu tô lendo o livro. Porque às vezes eu tô deitada na cama, lendo, e eu não tô a fim de levantar pra anotar. Ou eu sei lá, eu quero mesmo falar, né, pra mim mesma.
Então eu falo um monte de coisa aqui, bastante das minhas impressões de leitura estão aqui. E eu xingo, eu falo mal de personagem, eu fico com ódio, eu reclamo do autor, eu reclamo de um monte de coisa. Até lista de compra tem aqui. Porque sim, quem mora sozinho tem mania de falar sozinho e em voz alta. Então sempre que eu vou gravar uma resenha, eu venho aqui e ouço o que eu falei. Geralmente também não aproveito nada, é só mais um desabafo durante a leitura, tá? Enfim, pessoal, é tudo isso que eu faço pra poder marcar as minhas leituras, mas como eu disse pra vocês, o meu preferido ainda é o post-itão, mas aí é cada um com a sua mania, né? E as suas manias pra marcar os livros, você tem alguma diferente da minha? Escreve aqui embaixo que eu quero saber, porque eu também posso usar, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal. E como sempre, se inscrevam no canal, me acompanhem nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui do ladinho também lá embaixo no box de informações. Combinado? Pessoal, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada.